com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Se coloque de pé, por favor. Abre a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo de número 22, a partir do versículo 19. Glórias a Deus. Amém? Amém. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse ele: ouve, pois a palavra do Senhor. Veio o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E diz o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerá, e sai e faze assim. Amém? Coloca somente a Bíblia no teu assento, por favor. Senhor Deus, Papai, nesta noite, Senhor, segundo o que o Senhor falou no meu coração, meu Deus, que essa noite venha ser uma noite onde o seu nome venha ser glorificado, exaltado, aonde o seu nome venha ser engrandecido de uma maneira tremenda e de uma maneira sobrenatural. Senhor, o que acontecer nessa noite é por causa da glória da tua presença. O milagre que acontecer nessa noite é porque o Senhor é grande e bom, papai. A convenção, meu Deus, de almas nessa noite é porque o teu Espírito convence o homem do pecado. Senhor, eu quero me diminuir como o servo que sou, ó Pai. E assim como o servo, meu Pai, que eu vim para servir, que o Senhor possa me dar em uma bandeja espiritual, Senhor, o alimento que a tua igreja precisa, o alimento que a tua igreja necessita. Não aquilo, Senhor, que está no meu coração, mas aquilo que o Senhor tem para revelar para a tua igreja nessa noite. Pai, amarra todo o principado, potestade, demônio, Pai, para que não venha interferir, Senhor, o que o Senhor tem para fazer nessa noite. Meu Deus, e que a tua palavra venha ser de uma maneira poderosa nos corações, em nome de Jesus. Se assenta glorificando ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, esta mensagem, eu estava ontem, eu fui ler a Bíblia para mim dormir, e eu abri em cima dessa mensagem. Eu fui dormir e eu passei a noite toda pregando, melhor do que trabalhando, não poder trabalhar na porta muito cansado. Mas eu passei a noite, irmão, ministrando a palavra do Senhor para uma igreja. E eu ainda não tinha entendido quando eu vim de manhã. E novamente leio este versículo. O Senhor me deu a entender o que Ele queria. Uma das coisas que nós como igreja no dia de hoje estamos desapercebidos, irmãos. Nos diz a palavra do Senhor aqui que Micaías, ele teve uma visão acerca de Israel, acerca do rei Acabe. Nos diz a Bíblia que Micaías, ele era o único profeta, irmão, desta época que chegava na cara de Acabe e falava a verdade. Acabe estava com 400 profetas à sua volta, que quando ele chegava, perguntava qualquer veredito, Deus não falava nada. E aqueles profetas que estavam ali, 400 profetas, falavam, enchiam o peito e falavam: Deus é contigo, vai lá, rei, Deus é contigo, vai lá, pode ir lá nessa guerra aí, porque Deus é contigo. E como costume no meio de Israel, Jeosafá, que também ia para a guerra junto com Acabe, perguntou: por acaso não há mais nenhum profeta? Acabe, com o coração bem entristecido, falou: não, tem mais um sim, mas esse aí não fala bem de mim, esse aí eu não vou muito com a cara dele não. Por quê? Porque esse aí ele fala a verdade na lata. Esse daí ele não leva recado de Deus para casa. Esse daí é daqueles corajosos, aquele quando vê algo errado ele já abre logo o leque da revelação e fala o que Deus manda. Esse aí eu não gosto muito dele não,
mas mesmo assim chama ele. Diz a palavra do Senhor que quando ele estava indo no meio do caminho, os outros estavam cutucando ele e falou: ei, 400 profetas estão lá em volta do rei. Eles estão sentados lá, 2 tronos sentados, e 400 profetas alegres, só te estão dizendo: vai lá que o Senhor é contigo, vai lá que Deus te deu a vitória. Mas quando você chegar lá também, Micaías, passe por teu bem, fala que a vitória é dele também. E ele falou para si, ele falou: olha, eu só vou falar o que o Senhor me ordenar de falar. Nos diz a Bíblia que quando ele chegou lá e perguntaram o veredito, ele já deu logo o foleque da revelação. Eu vi o Senhor assentado sobre o trono, e em volta dele estava com muitos anjos. E ali o Senhor perguntou: quem vai ir até a terra e vai confundir Acabe para que ele vai até lá e morra? Os anjos, irmãos, que temem muito a Deus, santos por Deus, separados por Deus também, não, Deus, esse aí não é serviço para mim, não. Não, Deus, isso aí não é para mim também, não. Não, Senhor, não, foi o Senhor que ungiu, Senhor. O próprio Davi falou, não queria tocar em Saul, porque o Senhor que ungiu. Não, Senhor, é teu, é ungido. Nos diz a Bíblia que sobressaiu um espírito no meio deles maligno, e esse espírito falou: eu vou. Mas o que você vai fazer? Eu vou ser espírito de engano lá no meio deles. Eu vou ser um espírito de engano. E nos diz a Bíblia que o Senhor falou: então vai, e você ainda vai sobressair sobre eles. Nos diz a Bíblia que o Senhor ainda falou: não, você vai lá, vai ser um engano, o pai da mentira, mas você ainda vai sair vitorioso dessa daí. Meus queridos, entenda uma coisa nessa noite. Nós também estamos desapercebidos numa coisa, a entender que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao redor buscando a quem possa tragar. Nós temos que entender que é ele mesmo que, quando o paraíso era perfeito, chegou lá em Eva, induziu Eva a cair no pecado, e Eva induziu o homem a cair no pecado. Entenda uma coisa nessa noite: o meu e o teu adversário não é qualquer um. O meu e o teu adversário, ele é estrategista. Quando você faz um projeto, ele já está lá também. Deixa eu ver, no projeto que ele fez, eu vou tentar desenhar um que eu acho que ele vai cair lá na frente. Queridos, o meu e o teu adversário não é qualquer um. Nós, como igreja, no dia de hoje, estamos desapercebidos nos ardis de Satanás. Satanás, meu amado, ele vem cheio da sua fúria. Diz o Senhor Jesus que viu ele descer do céu como um relâmpago, cheio de cólera, de ira, meus amados. Entenda uma coisa nessa noite: quando ele desceu no meio dos profetas, todos os profetas induziam Acabe a ir para a guerra, e ele morreu no meio da guerra. Então entenda uma coisa nessa noite: eu e você não podemos, amado, querer ouvir o que é agradável aos nossos ouvidos, querer ouvir aquilo que vai encher o nosso ego, aquilo que vai agradar o nosso coração. Sabe por quê? Porque talvez essa palavra que está enchendo o teu ego, que está enchendo o teu coração, vai ser semelhante a Acabe. O diabo vai sobressair e você vai cair numa cilada preparada por ele. Então entenda uma coisa: quando vier algo da palavra de Deus, mesmo que seja doída, mesmo que arranque o couro, mas adore ao Senhor, louve ao Senhor, fala assim: Senhor, obrigado, porque essa mesma palavra que está me ferindo agora, ela que vai me sarar, ela que vai sarar a ferida. Entenda uma coisa nessa noite: eu nunca vi Deus preparar um vaso se ele não passar no amassado barro. Eu nunca vi o Senhor falar que vai lapidar se ele não passar lá dentro da fornalha. Entenda uma coisa nessa noite: o que é de Deus preparando o homem na terra é doído. Não queremos a parte dolorosa, não queremos aquilo que arranca o couro, não queremos aquilo que dói na alma, que dói nas costas. Nós queremos aquele tapinha maravilhoso. Oh, pastor, o Senhor errou, mas Jesus é bom. Queremos assim, irmão. Não queremos ouvir a verdade na lata. Não queremos, oh, irmão,
Você pecou, irmão. Reconheça, irmão. Coloca o joelho. Eu quero você para me acusar. Nós temos que diferenciar uma coisa: o que é acusação para te derrubar e o que é um alerta para você crescer na presença de Deus. Nós temos que aprender a diferenciar essas coisas. Muitas das vezes achamos que nós agimos como criança demais, menino demais. Até o homem de Deus ou a mulher de Deus, que você sabe que Deus usa de uma maneira tremenda, mesmo assim não queremos escutar a verdade. Queremos aquele massagem, aquele não, irmão. Eu pensei que tu ia me dar uma palavra de vitória. Não dá não. Sabe por que tu falou, irmão? Se conserta que Deus vai te dar vitória. Quem disse que conserto não é palavra de vitória? Conserto é palavra para crente que Deus ama. Conserto, olaria, deserto, vale, tudo isso é palavra para crente que Deus ama. Sabe por quê? Porque as palavras de Deus é como pérola para um cristão. É preciosa. Queridos, ele é astuto, ele engana, ele é um acusador das nossas almas. É Ele que, quando eu e você falhamos, erramos, levantamos de novo, falhamos, erramos, é Ele que chega diante do trono e faz como fez com Jó. Não, ele está bem de pé porque o Senhor está cuidando dele, está zelando dele. Vamos deixar ele passar aí uma prova, um vento. Vamos ver se ele não vai blasfemar o teu nome. Vamos ver, Senhor, vamos ver se ele não vai resmungar. Ele entende uma coisa nessa noite: ele, amado, é tão astuto, tão ousado, que ele vai diante do Pai, aquele que é todo poderoso, para dizer assim: olha lá, ó, caiu novamente, deixa eu se andar com ele, deixa eu passar a mão nele, aí você vai ver se ele vai ficar de pé. Foi ele mesmo que chegou diante do Senhor Jesus e falou: não, é Pedro, é esse daí, deixa eu se andar com ele, para você ver o que vai acontecer. O se andar como trigo é algo, meus amados, que pega a peneira, vai balançando, dá uma pisada, balança de novo, joga pro ar, para que o vento leve as cascas. Agora imagine eu e você sendo cirandado por Deus. Mas o Senhor disse para Pedro: Pedro, eu não deixei. Não deixei, Pedro, porque você ainda não está preparado. Eu não deixei, Pedro, porque ainda você não tem firmeza. Agora vamos aqui entender essa mensagem. Se o Senhor não deixou ele ser cirandado porque ainda não era tempo, porque depois foi, é porque ele ainda não estava preparado para viver o melhor de Deus na questão de unção espiritual. É porque ele ainda não estava com a estrutura espiritual para suportar. Por isso que nós não entendemos como muitos crentes, muitas das vezes, passam por grande dificuldade, por grande luta, e ainda permanece de pé. Esses aí eu consigo entender agora, que é porque um amadurecimento espiritual vai fazer ele suportar o que ele está passando. É porque há uma estrutura espiritual de Deus que vai fazer esse crente passar pelo cirandar, irmão, glorificando, adorando, mesmo na escassez, mesmo no deserto, ele ainda vai ficar de pé falando: só o Senhor é Deus. Vai ficar de pé dizendo: Jesus é bom. Eu quero te dizer uma coisa: quando o Senhor Deus permite que o nosso adversário venha se andar com nossa vida e nós sobressaímos, a derrota é dele. Aquele que veio para me acusar e te acusar já fica envergonhado, irmão, e fala: ele prevaleceu. Então também, como cristão, nós temos que entender que o cristão, na mão de Deus, ele está sujeito a passar pela prova. Tem que ser aprovado por Deus, tem que ser aprovado. E eu vou te falar uma coisa com ousadia: se nós temos que ser aprovado por Deus, é na mão do teu adversário você sobressaindo de pé. Porque em todo momento aqui a Bíblia diz aqui como ele chegou ousado diante de Jesus e pediu se andar: ei, deixa eu pôr ele à prova. Oh Senhor, deixa eu colocar Jó à prova para você ver. Então quem é, irmão, que testa eu e você para Deus que nós está aprovado? O meu e o seu adversário. Esse mesmo que desceu do céu, aqui é onde nós estamos falando, depois de falar com Deus e ser engano na boca do povo, ele foi o contendeiro lá no
Muitas das vezes, meus queridos, parece que nós é pego de surpresa pela situação. Por que eu falo que parece? Porque em nenhum momento um cristão que está orando e jejuando, ele é pego de surpresa. Em nenhum momento o cristão ele entra de surpresa em qualquer coisa, não. Porque aquele que está constante na palavra, aquele que está constante orando, tendo intimidade com o papai, ele tem uma intimidade diferente. Acredito que o Senhor já até fala: se prepara, filho, tira esse sorriso um pouquinho do teu rosto aí, porque o baque vai ser menor, porque agora vem um vento na sua vida, porque agora vem um deserto, porque agora, filho, vem uma provação para uma segunda etapa que eu tenho contigo. Então o cristão, quando ele é amadurecido com Deus, ele passa tranquilo. Ele passa tranquilo e não é surpresa. Aqui em João 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Ministério de Satanás: roubar, matar e destruir. São os três ministérios dele. Se um dos ministérios dele é roubar, então quem é que está roubando meus sonhos? Quem é que está roubando os seus projetos? Quem é que está tentando roubar a sua vida sentimental? Não é a carne, porque diz Paulo que a minha luta não é contra a carne nem sangue. Então logo a minha luta não é contra aquela pessoa que está tentando tirar a minha paz. Logo então a minha guerra é contra Satanás, é contra o diabo, não é contra o meu irmão que está do lado. Muitas das vezes, quando eu estou fraco espiritualmente, eu caio pensando que é o homem. Eu vou brigar com o Douglas, esquecendo que o meu negócio é no joelho, é vencer, é no espiritual. E quantas das vezes, como igreja, estamos passando desapercebido desse detalhe, que a minha luta e a sua luta não é contra carne nem sangue. Então eu não posso ficar brigando com meu irmão. Então eu não posso, aleluia, tentar derrubar ninguém, porque o meu adversário é espiritual e só cai em jejum, só cai em oração, irmão. Então começa a descer, começa a orar, irmão, porque o teu adversário é espiritual. O seu adversário não é teu esposo, o teu adversário não é teu filho, o teu adversário não é teu vizinho, o teu adversário é espiritual. E só uma igreja espiritual consegue perceber isso. Ele veio matar. Ele veio matar. Por que tem muitos ministérios mortos espiritualmente? Por que grandes homens e mulheres de Deus no dia de hoje estão morrendo espiritualmente? Porque um dos ministérios de Satanás é matar, e ele está vindo matar. Ele está vindo matar. O outro ministério dele é destruir. O porquê que há muitos lares que estão destruídos? Por que há muitos lares, irmão, que está destruído? Parece que vem como um terremoto, destrói tudo. Porque o meu e o seu adversário é quem está causando essas coisas. É ele que está causando, é ele que não cansa. Ele é o pai da mentira. É ele que é o mentiroso. Agora o meu Deus e o teu Deus não, ele é sempre verdadeiro. Se alguém falou a palavra para você que não cumpriu, não é de Deus, porque diz a palavra, irmão, que Deus não nega a si mesmo. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, pode bater o martelo. Agora tem muitas pessoas aí que estão decepcionadas, porque está dando ouvido para profeta que não é de Deus. Tem muitas pessoas que estão decepcionadas, irmão, porque está emprestando o teu ouvido para ouvir o que Deus não está falando e está cobrando Deus. Rapaz, se nós formos entender
O que é você colocar o joelho no chão e ouvir Deus falar, irmão? Eu fico assustado como muitas pessoas colocam muitas das vezes o joelho no chão hoje, esperando a resposta de Deus. Toma a decisão amanhã, 2 semanas depois já não é mais aquilo. Então não foi Deus que falou, porque o que Deus fala prevalece, porque o que Deus fala permanece de pé, irmão. Então entenda uma coisa: para eu e você ouvir a voz de Deus, há uma separação, há uma dedicação, há uma santificação. Deus não vai falar para você ouvir de qualquer maneira, não vai. A voz de Deus é rara, porque diz a Bíblia lá em Samuel, era muito rara as profecias, era muito raro. Deus não falava mais com Israel. Por quê? Porque Deus fala com o povo que está separado e se santificando, porque Deus fala com quem está buscando, porque Deus fala com quem está se humilhando, porque Deus fala com o homem e com a mulher que anda prostrado no chão. Então não confunda a voz do teu Deus, porque Deus não confunde ninguém. Mas o meu e o seu adversário veio para trazer confusão. Queridos, Jesus, Ele mesmo demonstra que o meu e o seu adversário, irmão, ele ainda tem poder. Diz a Bíblia que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho. Veio ali as aves, pegou e levou. Outra semente caiu no meio das pedras. Veio o sol ali e ela secou. Outra semente caiu no meio dos espinhais. Ela cresceu e ficou prensada ali naquele meio. Aí o Senhor Jesus depois, graças a Deus pelos discípulos curiosos, oh Senhor, nos dá o sentido desta revelação aí, nos dá o sentido desta parábola maravilhosa. Aí ele foi e falou: não, a semente que caiu à beira do caminho são todo aquele que recebe a palavra de Deus, mas não tem entendimento dela, não tem o discernimento da palavra. Logo vem o diabo, rouba a palavra que foi semeada ao coração. Então nós temos que entender uma coisa: o tipo de pessoas que está dentro da igreja. Tem pessoas que recebem a palavra, é como se ela caísse no meio do caminho, mas ela, por não ter entendimento daquela palavra que foi semeada, vem o diabo e rouba. E nos diz a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ei, que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não viesse resplandecer a luz do Evangelho de Deus. Aquelas que caiu no meio, aleluia, do rochedo, diz a Bíblia, são todo aquele, irmão, que recebe a palavra, vem o ventinho, não tem raiz, é rochoso o solo, não tem raiz, e sai. O diabo vem e rouba a palavra do coração. É por isso que o cristão ele tem que afundar a raiz. O crente ele tem que firmar a raiz, irmão. O crente que anda perambulando de uma igreja para outra, irmão, não tem raiz. Crente que ele fica assim: não, hoje eu sou batista, amanhã eu sou assembleano, depois eu sou lá da Universal. Irmão, esse daí não firma raiz. Porque o povo de Deus ele tem que ser plantado em ribeiro para dar o fruto na hora certa, irmão. O povo de Deus tem que criar raiz. E eu vou te ensinar uma coisa como cria raiz. Eu crio raiz dentro de um ministério, pastor. Quando tem um irmão que não vai para a minha cara, mas eu estou orando por ele, estou suportando ele. Eu crio raiz quando a dificuldade vem dentro do meu ministério. Eu não começo a maldizer o pastor, eu não começo a maldizer o obreiro, eu não começo a maldizer a igreja. Muito pelo contrário, eu vou orando, eu vou sofrendo junto. Sabe por quê? Porque o meu pastor está sofrendo, o obreiro está sofrendo, o irmão do meu lado está sofrendo. Eu também vou sofrer, eu também vou orar, eu também vou passar também. Mas vou comandar assim, irmão. Para firmar raiz é doído, irmão. Para firmar raiz é
passa a dificuldade junto, que passa a escassez junto, que passa no vale junto, que passa no deserto junto. É esse que é crente de verdade, porque diz a Bíblia que aquele que caiu no meio do espinho, veio a adversidade no meio da igreja, veio a adversidade no meio da rua, e logo ele se assustou com o que veio e saiu. Satanás berrou uma palavra no coração e foi embora. Então o meu e o teu adversário também, ele tem poder de arrancar a palavra que é semeada ao teu coração. Ele só não tem por um motivo: se você guardar bem ele trancar no teu coração. Mas aqueles que andam colocando, não, hoje eu absorvi a palavra, mas quando chega em casa já não é mais crente, chega na rua já não é mais crente, chega no trabalho já não é mais crente. Logo eu entendo esta parábola, que Satanás veio e tomou a semente que foi semeada. Nessa noite, não deixe que ele tome a palavra que Deus está te dando, não deixe que ele tente roubar, guarde ela, aleluia, porque é essa palavra que vai te fortalecer, é essa palavra que vai me ensinar, vai te ensinar. Mas uma coisa, Paulo ele diz lá nos Efésios: revestir de todas as armaduras de Deus, para que possa resistir, aleluia, as astutas ciladas do diabo. Nós vimos armamento contra esse nosso adversário, revestir de todas as armaduras. Ei, tu só cai se você quiser, tu só cai se quiser. Nós muitas das vezes pegamos uma alta defesa para nós: não, Deus permitiu. Mas o que Deus permitiu foi eu que caí nisso. Tem coisas que não é permissão de Deus, tem coisa que você cai pelos seus pés, tem coisa que você anda para dentro pelos seus próprios pés. Não é Jesus que falou: não, cai naquele vale ali. Não. Entramos pelo vale, no vale muitas das vezes porque queremos. A Bíblia diz que ele resistiu o diabo resistia ao diabo e ele Por que ele não foge da vida de muitos? Eu vou falar o que eu estava ali ajoelhado e Deus falou para mim. Há muita casa de crente que já é passagem do diabo. Há muita casa de crente que ele já tem um livre acesso. Entra, faz a confusão e sai de novo. Vai passear, já deixou a confusão. Entra, faz a bagunça de novo e sai. Ei, irmão, na minha casa não tem estradinha para ele ficar passeando, não, irmão. Quem tem para ficar andando dentro da minha casa é o Cordeiro, é o Espírito Santo. E se você está percebendo dentro da tua casa, hoje Deus está abrindo a tua visão, porque esse mal vai cair por terra. E assim, eu vejo que o cristão ele tem que estar disposto a lutar. O que ele perceber que não é de Deus dentro da casa dele, ele tem que estar disposto. Ele tem que estar disposto a bater o pé no chão e falar: Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, mas esse mal não vai prevalecer na minha família, esse mal não vai prevalecer na minha casa, esse mal não vai prevalecer na vida do meu filho. Ei, diz a Bíblia que o Senhor falou: ei Pedro, tu és pedra, aleluia. Ei Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra aqui, ó, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não vai ficar de pé. Se o Senhor Jesus está falando isso para Pedro, então entenda uma coisa: as portas do inferno não vai prevalecer na tua casa, não vai prevalecer na tua vida, não vai prevalecer no teu casamento, não vai prevalecer na vida do teu filho, não vai, porque o Senhor nessa noite, ei, ele entra na tua casa. Eu gostaria de convidar o pastor Oséias
Eu não sei o que Deus vai fazer aqui nessa noite, eu só creio e acredito. Porque se eu já estiver sabendo o que Deus vai fazer, já não é sobrenatural, é coisa normal. O que Deus vai fazer aqui hoje é aquilo que não passou nem pelo meu, nem pelo teu coração. E se Satanás tentou prevalecer na tua casa, hoje ele cai por terra, porque as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Eu queria que tu colocasse de pé nessa noite. As portas do inferno não vai prevalecer. Nessa noite a enfermidade vai cair